para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Nós vamos dar continuidade nesse vídeo aqui sobre as bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Então, esses vídeos ficaram parados aí, eu nem lembro quando foi que eu fiz o último vídeo, com a quinta bem-aventurança. Então, nós vamos falar sobre a sexta bem-aventurança nesse vídeo aqui. A sexta e a sétima bem-aventurança, elas se encontram no capítulo 22 de Apocalipse, que é o final já da história. Então, para quem conhece o livro do Apocalipse, sabe que parece que não, mas ela conta uma história de começo, meio e fim. Ela tem começo, meio e fim. E o capítulo 20, 21 e 22, ele vem falando justamente sobre a vinda da Nova Jerusalém para a Terra e a Terra renovada, aquela promessa antiga que aparece lá no livro de Isaías, e que é mencionada por outros profetas também. Pedro ele fala sobre isso, sobre os novos céus e nova terra. Então o Apocalipse ele vem trazendo detalhes sobre os novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra de que fala do Apocalipse não tem nada a ver com essa crença espiritualista de que o novo céu e nova terra é uma vida em espírito no céu, com Deus. Né? Quando a gente lê o Apocalipse, presta bem atenção, atenção nos detalhes, e não só o Apocalipse, mas também tantas passagens que falam dos eventos finais, né? Os temas escatológicos da Bíblia. A Bíblia não apresenta esse tipo de terra, ela fala de uma terra real, uma terra renovada. Lembre-se que Deus ele fez um mundo perfeito, e o pecado trouxe desordem. Então, o plano da salvação é acabar com a desordem e restabelecer a ordem. Mas não é estabelecer a ordem para viver lá no céu, é para viver aqui. Continua tudo aqui. O plano original de Deus ele é colocado em prática de novo. Então a terra é renovada, o Éden volta para cá, né? Os seres humanos vivem aqui, povoam essa terra, e a paz e a imortalidade serão a realidade dos salvos nesse planeta aqui. Então, essa é a bem-aventurança, essa é a grande bem-aventurança dos salvos. A grande esperança dos salvos aqui no livro de Apocalipse é essa. Então nós vamos ler agora a sexta bem-aventurança, né? O que ela diz agora, já no final. Então ela se encontra em Apocalipse capítulo 22, verso 7. E Apocalipse 22, verso 7 diz assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então a bem-aventurança, na verdade, é só a segunda parte, né? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mas ela está dentro desse contexto. Eis que venho sem demora. Essa bem-aventurança, ela aparece justamente logo depois dessa declaração de Jesus no livro de... Jesus falando aqui no Apocalipse de João. Eis que venho sem demora. Então, a bem-aventurança está associada à volta de Jesus. E o livro de Apocalipse, no final aqui, ele apresenta a nova terra, mas lembra, a nova terra ainda não chegou, mas vai chegar. E ela começa, né, essa realidade de paz eterna, ela começa quando Cristo, né, voltar nas nuvens dos céus. Quando ele realmente voltar, literalmente voltar. Não é voltar espiritualmente, voltar de forma simbólica, voltar... só sei lá, alguns esperam que viveremos aí um tempo de paz, isso seria a volta e o retorno, não o retorno literal de Jesus, mas não é isso que o texto apresenta. O texto fala do retorno real de Jesus. Jesus, quando subiu ao céu, os dois anjos que estavam ali com Jesus falaram assim: olha, esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará da mesma forma. Voltará da mesma forma. Então não tem nada de simbolismo aqui. Ele declara exatamente isso aqui no texto. Ele volta, né, ele confirma essa promessa. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado que guarda as palavras da profecia desse livro. Ou seja, aqueles que vão experimentar, aqueles que poderão ter o privilégio de vivenciar o cumprimento dessa promessa de forma positiva. Por que eu digo de forma positiva? Porque quando Jesus voltar, aqueles que não viveram em harmonia com ele não vão ver isso também, mas não vão ver de forma positiva. Eles, infelizmente, por conta do pecado, por conta de terem decidido viver uma vida de rebeldia diante de Deus, a volta de Jesus não vai ser uma coisa agradável para eles, porque vai trazer a sua destruição, a sua morte.
Mas aqueles que viveram, aqueles que aguardaram a volta de Jesus, que andaram nos seus caminhos, que procuraram cumprir, viveram pela fé e obedeceram os mandamentos de Deus, né? Isso o Apocalipse declara sempre, né? Quando ele fala do povo de Deus aqui, a descrição é essa: aqueles que têm a fé de Jesus, que guardam os mandamentos de Deus. Tem que ter essas duas características. Infelizmente, o mundo religioso hoje, ele fala muito da fé, sem os mandamentos. E tem uma turma legalista que fala dos mandamentos e deixa a fé em segundo plano ali, uma coisa ali, um elemento assim, que não é tão essencial na salvação, focando única e plenamente na obediência. Então não existe isso. A fé, ela, na verdade, gera verdadeira obediência. Por isso que não tem como existir fé verdadeira sem obediência. E é por isso que esse povo é descrito como aqueles que têm a fé em Jesus, ou a fé de Jesus, e guardam os seus mandamentos. Então, para esses, há uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, as profecias, isso aqui é uma reprise, né? A gente ouviu essa mesma bem-aventurança lá no início do Apocalipse. Só que aqui ela não está tão completa como aparece lá no início. Lá vem falando sobre bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as profecias do livro. Quando o texto repete aqui, não quer dizer que agora você só tem que guardar as palavras do livro. Porque para guardar, né, você tem que ler, você tem que ouvir e aí, consequentemente, guardar. Você tem que fazer. Não tem como guardar sem fazer as primeiras coisas. Ou seja, a sexta bem-aventurança nada mais é do que a repetição da primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança abre o início de uma jornada, a jornada do povo de Deus, em direção à Canaã celestial, ao retorno de Jesus. E a sexta bem-aventurança, ela está diante do retorno de Jesus. Ela acontece ali naquele momento. Então é só uma lembrança, é um lembrete de que para que a igreja continue firme diante ali, para que esteja preparada na breve volta de Jesus, né, na premente volta, ou seja, está a ponto de vir, ele vai sair do seu santuário e vai se dirigir ao planeta Terra. Então, para que a igreja esteja preparada, ela tem que continuar fazendo aquilo que foi indicado ela no início, na primeira bem-aventurança. Ela tem que continuar, porque se ela quebra isso aí, então ela vai fazer parte dos perdidos. A gente vê aqui no final do Apocalipse que existe um grande combate, uma grande batalha, e só estarão de pé aqueles que colocarem em prática, né, essa bem-aventurança, o mandamento que se encontra na bem-aventurança. Guardar as palavras da profecia do livro. A gente pode esquecer que guardar a palavra não é simplesmente conhecer a profecia e conhecer os eventos. O objetivo da profecia não é esse. A profecia ela traz recomendações. E uma das recomendações aqui, na verdade a mais importante recomendação, se encontra lá em Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens dos anjos que são direcionadas ao mundo. Ouvir a palavra da profecia é cumprir o que se encontra nas 3 mensagens angélicas. Nós falamos sobre as 3 mensagens aqui no canal. Nós temos vídeos sobre as 3 mensagens no canal. Mas a gente vai fazer mais vídeos sobre esse tema depois. Então, o segredo de ouvir, né, o ouvir a palavra da profecia, não é simplesmente ouvir qualquer profecia ou entender a profecia. Não. É ouvir as 3 mensagens e cumprir o que as 3 mensagens recomendam. Isso é guardar. Isso é ler, ouvir e guardar o que o texto profético tem a dizer. Então, a compreensão da sexta bem-aventurança é essa. É só fazer isso e vai dar tudo certo, né? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo com a última bem-aventurança. Até lá.